eu fui muito ingênua mesmo, muito ingênua. E aí, eu falei pra ele, eu falei, ó, o que tinha acontecido naquele dia. Mas eu falei pra ele com a intenção de mostrar o que eu tinha feito. Tipo, olha, aconteceu isso e aquilo, mas tudo bem, eu perdoei ela, então, por favor, você perdoe ela também. Gente, não aconteceu nada disso do que eu tava imaginando. Nada, nada. O menino foi brigar com ela pelo que ela tinha feito, sei lá, pela situação ruim que tinha acontecido naquela noite. Pois ele foi brigar com ela por causa disso. Ai, gente, que dor de cabeça. Essa menina veio que nem uma caninana. É caninana? Sei lá, uma cobra. Ela veio pra cima de mim, pois ela me xingou todinha. E eu lembro que quando eu comecei o texto, eu falei assim, eu não quero ler, porque eu não quero ficar chateada com ela. Eu, tipo assim, li, entendi o que tinha acontecido, né, que ele tinha contado pra ela. Ele não entendeu a história do jeito que eu quis passar pra ele. E ela me xingou, eu sei que ela me xingou toda porque eu li por alto, sabe? Mas eu não li tudo porque eu falei assim, eu não quero ficar chateada com ela, eu gosto muito dela pra isso. Sabe, de verdade, gente, eu gosto muito dela, até hoje eu gosto dela. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu ainda carrego sentimentos bons. Eu falo com Deus, eu falo assim, porque tem outras pessoas que eu peço a Deus para me dar uma oportunidade para me conhecer a pessoa também, né? Porque parecem ser pessoas bacanas, que é legal de você ter por perto. E eu não quero fazer tipo por conta própria. E tem pessoas que eu não consigo alcançar. É só Deus para trazer essa pessoa perto de mim ou me levar para perto dela. Porque eu sonho alto, tá, gente? Se eu for contar os meus sonhos, eles são, tipo, pra gente, impossíveis. Mas pra Deus não é nem difícil. E aí, essa menina veio me xingando. Cara, eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste porque eu falei, cara, eu fui mal interpretada. Eu fui mal interpretada. Eu não quis fazer esse fuzuê. Caramba, nossa, aquilo ali bateu uma tristeza. E aquilo eu fiquei triste durante um ano. E durante um ano eu fiz a mesma oração para Deus. Eu falei, meu Deus, por favor, que ela não me odeie. Meu Deus, por favor, que ela não me odeie. E eu pedi, gente, por exatos um ano. Quando foi ano novo, eu nunca vou na praia em ano novo, tá? Isso é raridade. Só quando tem algum parente de fora, enfim. E esse foi um final de ano que tinha parente de fora. Então decidimos ir na praia para assistir os fogos. Quando eu cheguei lá na praia, eu encontrei com ela. Ela tava grávida, gente. Eu sabia que ela tava grávida, eu já tinha visto na internet. Eu tinha mandado uma mensagem para ela, tipo, tentando mostrar o meu apoio, né? Porque eu ainda gostava dela. E aí eu recebi uma resposta ruim dessa mensagem que eu mandei em relação à gravidez dela. Fiquei mais chateada ainda, mas tudo bem. Quando foi nesse ano novo que eu cheguei lá na praia, eu não lembro o que aconteceu, eu sei que eu dei de cara com ela e a mãe dela. E ela deu um sorriso pra mim. Quando ela me deu um sorriso, eu falei, glória a Deus, ela não me odeia. Glória a Deus. E eu fiquei tão feliz que eu quase chorei de alegria. Eu simplesmente fiquei estática. E a minha mãe, o que foi, Júlia? O que foi, Júlia? Não, mãe, nada não, tô viajando. E antes de eu ficar estática, né, que quando eu encontrei com ela, eu cumprimentei ela, claro, eu falei, nossa, eu olhei pra barriga dela e fiz, tipo assim, cara de chocada, né? Ela tava muito linda, gente. Eu acho pessoas grávidas, mulheres grávidas muito fofas, e principalmente se são pessoas próximas a mim. Me dá vontade de abraçar, de pegar na barriga, enfim. E ali eu tive que me conter, né? Porque já tinha muito tempo que a gente não conversava e a última coisa que tinha acontecido entre a gente foi uma discussão pela internet. Uma discussão nada, uma mensagem ruim da parte dela em relação a mim. E, tipo, eu entendo o lado dela. Eu entendo o lado dela. Ela se sentiu atacada, mas, gente, a verdade é que eu não tive culpa. Eu simplesmente falei numa hora errada.
não era pra eu ter falado. Tem coisas que a gente não precisa falar, tem coisas que a gente tem que guardar pra gente, entendeu? Você escreve no papel e bota fogo se você não conseguir guardar pra você. Aí, outro aprendizado que eu tive. E aí ela sorriu pra mim e na mesma hora veio na minha cabeça, ela não te odeia. E eu agradeci tanto a Deus por isso, gente. Sabe aquele peso que sai das nossas costas? Eu quase chorei de alegria, eu tava tão, mas tão feliz. Aí eu falei, ai, glória a Deus. E a mãe dela lá, e a mãe dela, quem é essa? E eu falei, meu Deus, se eu falar meu nome, essa mulher vai saber quem eu sou e ela vai ver que sou eu que ela não gosta. Porque a mãe dela a mãe dela já tinha me visto uma vez na rua, conversando com a filha dela na esquina, né? E que eu falei que quando a gente ia embora da escola eu deixava ela na esquina dela, depois eu voltava pra minha casa. E depois disso a mãe dela nunca tinha me visto. E a mãe dela pegou e falou assim, quem é essa? Eu olhei pra ela com uma cara de tipo, ixi, agora? E ela me olhou com a mesma cara. E eu falei assim, eu sou a Júlia. Aí ela falou assim pra mãe dela, essa é a Júlia. Aí a mãe dela, não lembro. Gente, ó, a mãe dela falou isso. Pode ser verdade? Pode. Mas eu acho que a mãe dela falou isso pra não ficar uma situação ruim entre a gente. Eu acho que ela lembrava de mim. Mas pode ser que ela realmente não lembrava, né? Então fica aí essa dúvida. E depois disso, o bebê dela nasceu, eu tentei me aproximar de novo, mas não como uma amiga, sabe? Eu só queria mesmo parabenizar ela pela criança, conhecer o filho dela, até porque ela era muito importante pra mim. Gente, eu não sei porquê, mas eu dei tanta importância pra essa menina. Ela foi muito importante pra mim mesmo. E eu guardo, até hoje, eu converso com Deus, eu não sei se eu já contei isso no vídeo, porque esse vídeo já tem 27 minutos, minha nossa. Então eu falei muita coisa. Mas eu conversava com Deus e eu falava, Senhor... lembrei, eu falei assim, eu comecei a falar, mas eu acho que eu não terminei. Sobre as pessoas que eu quero conhecer, e eu falo assim, Senhor, mas se for pra acontecer com essa pessoa que eu quero conhecer, a mesma coisa que aconteceu com a de antes, eu não sei se eu quero. Eu fico na dúvida porque, por um lado, eu tive a oportunidade e coisas boas aconteceram, teve momentos muito bons, até então que eu guardo carinho disso, teve esses 2 momentos que foram ruins, mas eu não sei se esses 2 momentos que foram ruins foram suficientes, 2 momentos não, 3, né? 3 momentos que foram ruins foram suficientes para apagar tudo de bom que aconteceu. Hoje em dia nós não somos mais amigas, eu não sei nada, absolutamente nada sobre ela. Eu sei que eu tenho ela no Facebook, mas eu praticamente não uso meu Facebook. Meu Facebook ele só tá lá para poder postar as coisas juntos que eu posto no Instagram e vai para lá. Então, é praticamente isso. É para conversar com pessoas que não têm Instagram, que moram longe e só têm acesso ao Facebook e querem falar comigo, é por isso que eu ainda tenho um Facebook. E eu vi que ela fez um Instagram pra ela, mas eu não quis pedir pra ser amiga dela. Eu não guardo nenhuma mágoa dela. Eu acho que eu não guardo. Até então que eu sonhei com ela e eu senti saudade. Eu senti saudade dos momentos bons, porque foi muito legal, gente. De verdade, igual eu falei, eu fico na dúvida se as coisas ruins foram suficientes para apagar tudo de bom. Eu não sei se eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, ou se eu falo assim, eu não quero mais isso na minha vida. Mas eu acho que eu tenho mais a agradecer do que falar assim, Senhor, eu me arrependi disso. Até porque, gente... Se eu não tivesse tido essa oportunidade que eu pedi a Deus, talvez até hoje eu estaria pensando, e o que será que teria acontecido, sabe? Então, eu sou uma pessoa que tem bastante medo das coisas, eu não sou muito aventureira, mas ultimamente eu tenho gostado de ter a oportunidade para saber o que vai dar. Porque pior ainda é você chegar depois e ficar, caraca, o que teria acontecido se você tivesse feito isso, sabe? Então, eu não tenho me importado tanto com as consequências. Eu acho que aconteceu tanta coisa depois disso, eu passei por momentos
tão vergonhosos